Olá pessoal, estamos aqui para a segunda aula da disciplina de Sistemas Operacionais de Rede. Dessa vez nós vamos tratar da família de sistemas operacionais da Microsoft. Aí eu tenho uma perguntinha para fazer para você. Você confiaria numa empresa com esses rostos aqui? Estou circulando aqui os dois fundadores dessa empresa que você usa diariamente. É a família Microsoft Windows. Aqui está Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Aqui está Paul Allen, o programador que deu origem à família Microsoft. Essa empresa aí, nada promissora nessa foto, é a maior empresa do mundo hoje, produtora de software. Eles construíram essa família de sistemas operacionais aqui, tá? Então, começou, a primeira versão dele chama Microsoft DOS. DOS é uma sigla que quer dizer Disk Operating System, Sistema Operacional de Disco. E hoje nós estamos na versão 2008. Então, note aqui que essa parte que está em vermelho aqui, a gente não pode classificar como sistema operacional de fato, porque eram partes opcionais do MS-DOS. Eu tinha o MS-DOS por detrás das janelinhas bonitinhas que aparecia ali até o Windows 98 e o Windows 95. O Windows 98 tem um caso particular que tem uma versão dele que é opcional e tem outra versão que já é obrigatória, tá? Que é a chamada versão SE. Então, a partir daqui, de fato, o Windows Millennium Edition, que nós tivemos o sistema operacional Microsoft usando a interface gráfica como um ponto obrigatório. Então, a partir de agora, eu quero mostrar um pouco a evolução desses sistemas. Esse aqui foi o primeiro Windows. Veja que a interface dele é nada intuitiva, ele tem um péssimo gosto de cores, veja aí um vermelhão aqui. Veja como era o Windows Explorer, o gerenciamento do HD, ó. Aqui está a unidade C, ó. O mouse aqui era usado de forma precária e essa daqui era a tela de abertura, chamada de Splash Screen, do sistema 1.0. Logo após eles tentaram melhorar, mas continuou com problemas ainda, tá? Só que na época tudo era novidade, então aqui está a tela de abertura dele, tá? E aqui eu tenho ainda alguns aplicativos. Note aqui a calculadora, eu tenho aqui o Punch, tá? Para desenhar, eu tenho aqui um relógio, ou seja, nada muito intuitivo ainda. Aqui no Brasil, a primeira versão que se popularizou foi essa daqui, é o Windows 3.1 e o Windows 3.11. Note que aqui já tem algum traço do símbolo que a gente conhece hoje, da Microsoft, que é esse aqui, e as coisas começaram a aparecer da forma que a gente conhece hoje. Veja que a interface ficou um pouco mais intuitiva, um pouco mais limpa, mas ainda longe do que a gente tem hoje. O Windows 95 foi o maior lançamento da Microsoft, foi uma quebra de paradigma, porque ele saiu daquela interface totalmente rebuscada e partiu para a interface com um gerenciamento único de acessar os programas, está aqui o menu iniciar, que perdura até hoje, inclusive copiado por outros sistemas operacionais, Linux, macOS, todo mundo concentrou a parte de iniciar os programas num canto só que muitos locais aqui no Windows é embaixo, lá no Linux fica aqui em cima, dependente disso, concentrando o usuário a partir de um canto só para achar tudo o que ele quer, e não diversas coisas na tela para poder achar o que ele quer. A tela de abertura é um pouco conhecida também e perdura até hoje também o símbolo da Microsoft. Teve uma família que era mais voltada para a área de servidores, que vocês vão conhecer não a partir dessa daqui, mas a partir da mais recente, que é o Windows NT. Só um detalhe, tá? NT quer dizer Network, Windows para rede. E a partir daqui foi a grande virada da Microsoft, porque todos os sistemas operacionais que a gente usa até hoje, inclusive o XP, o Vista, foi baseado na tecnologia NT, tá certo? Então aqui eu tenho aquele Workstation, que é o Windows Client, o cliente de rede, e aqui o Windows NT é a versão 4.0, que é a versão servidora. Nós não vamos utilizar o Windows NT porque ele já está em desuso, algumas empresas ainda usam, mas não vale a pena a gente investir em treinamento nele. Mas o que a gente vai aprender é totalmente baseado nele, tudo partiu dele. Então, por tabela, a gente vai estar mexendo no Windows NT. Notem agora o Windows 98. A Microsoft, quando lançou o Windows NT, ela voltou a produzir sistema para desktop e notebooks. Então, o Windows 98 também, aqui está listado aqui como Second Edition, foi aquela versão que eu falei que, de fato, é um sistema operacional que usa janelas. Então, essa versão aí foi um grande sucesso da Microsoft. Em contraste com essa versão aqui, que foi um grande fracasso. Eles tentaram usar
o Windows 98 para lançar essa versão aqui chamada Millennium Edition, que foi um problema sério de compatibilidade, travamentos sucessivos, aquela tela azul, que a turma chama de tela azul da morte, e ela teve grandes problemas aí. Daí, ela quebrou o paradigma das versões dela e parou tudo e escreveu do zero a próxima geração de sistema delas, tá? Ainda está uma tela do Windows 98, o ME, que é exatamente igual ao do 95, né? Usando o menu iniciar, usando programas que até hoje a tela perdura, vocês conhecem, relógio do lado de cá, a interface característica da Microsoft. Bom, aí foi a guinada da Microsoft. Ela viu que o ME foi um fracasso e ela resolveu escrever do zero o sistema operacional dela. Então está no livro do recorde aí como o maior projeto de software de todos os tempos, o Windows 2000. Que ela lançou a versão tanto para o usuário final, que é o Windows 2000 Professional, quanto a versão Server, tá? Então aqui está a família 2000, o Windows 2000 Professional, o Windows 2000 Server, o Advanced Server e para empresas de grande porte, o Data Center Server. Lá no nosso material está detalhado qual a diferença entre cada um deles e por quê e qual a área de atuação de cada um deles. A próxima geração é a geração que perdura até hoje que é o Windows XP. O Windows XP, a sigla XP quer dizer Experience, uma nova experiência em inglês. Foi uma quebra de paradigma também que eles tentaram lançar, e essa família assim aqui foi um grande sucesso de venda da Microsoft. Então eles lançaram diversas versões, tá? Não vou detalhar agora, no nosso material está bem detalhado, mas tem a versão mais baratinha, que não tem quase nada lá instalado, e que você pode abrir 3 programas simultâneos só, até a versão Professional, que é a versão mais completa de todas, que você não tem limite de abrir programas e ela tem um foco multimídia para filme e para música muito forte, tá? O Windows XP ainda foi lançado numa versão que aqui no Brasil não é muito popular, chamada de Windows XP Media Center. É uma versão do XP para substituir na tua sala o teu DVD, o teu home theater, o teu aparelho de som. É totalmente voltado para multimídia. Então você nota aqui, ó, eu tenho um menu para acessar TV, eu tenho um menu para acessar figuras, fotos, vídeos, música, ou seja, é para estar lá na minha sala e eu estar com controle remoto, porque são computadores feitos para esse Windows, que você fica lá com controle remoto gerenciando tudo que você tem de multimídia na sua casa. Eu já tive a oportunidade de manipular um computador desse, é realmente muito interessante. Aqui estão as versões do Windows XP, tá? Do Media Center, saiu várias versões e até hoje é um grande sucesso da Microsoft. Bom, a Microsoft agora volta a produzir sistemas operacionais para o mercado de servidor. Dessa vez aqui não tem nada para o cliente. Ela lançou a família 2003, que inclusive é bastante utilizada ainda hoje, e ela tem justamente a cara do Windows XP. Então é voltada para o mercado de servidores, mas a interface é do Windows XP. Ó. Se eu não te falasse que sistema era esse aqui, você ia perceber que era o Windows XP, mas está aqui, ó, menu iniciar, com a tradicional menu inicial do XP, reloginho do lado de cá, área de trabalho normal. Mas não se engane, isso aqui não é um programa para você estar vendo vídeo nem vendo filme, isso aqui é um servidor de rede. Não tem a característica voltada para o usuário final, nem aquelas facilidades que você está acostumado. Aqui está a família 2003. Ela tem a versão Web Edition até a versão Data Center Edition. O que muda aí está lá no nosso material, mas é a quantidade de recursos que ela consegue gerenciar e a quantidade de programas que ela tem instalado. A Microsoft, pela primeira vez, ela começou a contemplar sistemas operacionais para computadores de 32 bits e computadores de 64 bits, tá? Então, essa família todinha aqui está para os 2 tipos de processamento. O Windows Vista, a Microsoft aí já volta a produzir sistema para o usuário final. Veja que o XP foi o usuário final, 2003 mercado de servidores, agora ela volta a produzir sistema para o usuário final. A Windows Vista, de novo, apesar dessa beleza de interface que você está vendo aqui, ó, janelas em 3D, reloginho agora no local diferente, eu tenho várias coisas que eu posso acessar na barra de tarefa, um menu iniciar totalmente remodelado, mas foi o grande fracasso da Microsoft. A Microsoft amagou prejuízos altíssimos por causa dessa versão. Sabe qual foi o grande problema aqui? Eles subestimaram o mercado mundial, lançaram uma versão que requer um hardware extremamente grande, caro de se usar e não foi aceito. Resultado, fracasso.
Outro problema essa família aqui é que investiram muito na beleza e esqueceram da compatibilidade. Então, você vai instalar o Windows Vista, você vai ter problema com placa de rede, problema com placa de vídeo, uma série de tipos de problemas. Então, publicamente eles foram à imprensa e disseram, olha, a gente reconhece que nosso sistema não foi o que nós esperávamos e estão construindo a nova versão que está ainda em fase de teste. Aí está a família Windows Vista, também do mais baratinho até o mais caro, e outro é um software caro, tá? Esse Windows Vista o investimento talvez não vale a pena, tá? E aí a Microsoft volta de novo para o mercado de servidores. Está aí a família 2008, a atual agora, o produto que ela tem vendido nas lojas, sistema operacional bastante caro, tá certo? Mas também, ó, a velha estratégia dela, né? Lançou o mercado de cliente, agora lançou o mercado de servidor, ó, com a carinha do Windows Vista agora. Agora, não temos problema de compatibilidade do Windows Vista, né? Está aqui a barra em tarefa nova, aqui está até um sistema de virtualização, né? Lembra da aula passada que a gente falou? Está aqui uma máquina real, aqui uma máquina virtual, e está aí o Windows 2008 Server, que a gente vai contemplar no nosso curso aqui. É o servidor muito robusto. Aí está a família, é imensa. Eu não vou detalhar aqui, tá? Mas vai do mais barato ao mais caro sempre. Agora lembre só que um detalhe, ó. Tem uma nova tecnologia que eles lançaram aqui, chamado Hyper-V, ou o sistema 5, de um supervisor. Sabe o que é isso aqui? Nada mais, nada menos que um sistema de virtualização. Eles querem combater o VirtualBox e o VMware, como a Microsoft, como sempre, né? Quer se meter em todas as áreas. Ela também já lançou, incorporado ao seu sistema 2008, o sistema de virtualização dela chamado Hyper-V, o Hyper 5. Bom, a partir dessa segunda semana, nós vamos estar instalando agora nas máquinas virtuais os sistemas operacionais. Então, tem duas operações que você tem que estar por dentro para instalar qualquer sistema. Você tem que aprender a particionar um HD e você tem que aprender a fazer a formatação. Partição é a parte de você, imagina um bolo que você está lá partindo para dar para seus convidados no seu aniversário. Você está particionando o bolo. Só que aqui em sistema operacional você pode particionar o bolo em um pedaço só, ou seja, você daria o bolo para a pessoa só, todo. É como a gente usa geralmente no nosso HD. E formatar é você dar uma forma para que os usuários possam usar essa partição. Então, toda vez que eu formato, eu estou trabalhando com sistema de arquivos, que está lá no nosso material. Eu citei aqui alguns sistemas de arquivo da Microsoft. O mais seguro e o mais robusto se chama o NTFS, que é provavelmente que está na sua máquina instalada agora. Então, a gente vai aprender como lidar com isso. Imagina aqui está o HD, tá? Eu estou usando uma partição única. Quando eu formato meu HD com uma partição única, geralmente ele recebe a letra C dos pontos, que é o meu HD. E aqui eu estou usando o sistema de arquivo FAT32 e eu instalei o Windows XP. Essa é uma instalação normal que todo mundo faz. O próximo slide trata a mesma partição única, só que a única diferença aqui é o seguinte: ao invés de FAT32, eu usei o sistema de arquivo NTFS. É muito mais seguro, muito mais robusto e me dá uma coisa que o NTFS, que a FAT não dá, que é segurança. E a gente vai estar trabalhando aqui, né? Aquela história, proteger uma pasta para que o usuário não acesse, não deixar que o usuário apague, ou então não deixar que ninguém copie. Tudo isso o NTFS faz. Isso é uma partição única. Agora veja esse exemplo aqui, ó. Eu peguei meu HD e dividi em 4 pedaços iguais. Aqui eu botei como FAT32 e instalei o Windows 2000. Aqui eu botei o Windows XP. Aqui eu botei o Windows 2003 e aqui eu botei o Windows 2008. Aí, como é que isso aí funciona? Funciona tranquilo. Quando você liga o computador, vai aparecer lá uma telinha perguntando em que sistema desse você quer operar a máquina. Essa tela está lá bem detalhada no nosso material, chama gerenciador de boot. O do Windows se chama NT Loader e do Linux se chama Grub ou Lilo. Então ele vai perguntar em que sistema você quer entrar. Veja nesse próximo exemplo que os sistemas Microsoft, eles aceitam numa única partição eu ter vários sistemas instalados. Então eu tenho numa única partição em NTFS, o Windows 2000 instalado, o Windows XP instalado, o Windows 2003 instalado. Aí você diz, sim, e funciona do mesmo jeito, quando eu ligar o computador ele vai perguntar da mesma forma. A única diferença aqui é que você tem que tomar o cuidado seguinte: para eu ter vários Windows na mesma partição, eu tenho que instalar eles em pastas diferentes. Então eu não vou ter só lá a pasta Windows, eu teria, sei lá, por exemplo,
a pasta Windows 2000 com o Windows 2000 dentro, o Windows XP com o Windows XP dentro e o Windows 2003 com o Windows 2003 dentro. E para finalizar esse exemplo de particionamento, ó, aqui uma salada de sistemas operacionais. Ó. Eu peguei a unidade C, que é 1/4 do meu HD só, e botei 3 sistemas, 2000 XP e 2003. E para estudar, instalei o Linux, instalei outro Linux e instalei outro Linux. Vários sabores aqui, ó. Ubuntu Linux, SUSE Linux e Fedora Linux, que a gente vai estar contemplando aqui no nosso curso, lá para o final do curso. Aí você diz assim, eu posso usar isso ao mesmo tempo? Não. Um sistema de cada vez. Se você quiser usar vários sistemas ao mesmo tempo, vocês aprenderam na semana passada, eu tenho que usar virtualização. Instalo o VMware, instalo o VirtualBox, aí você vai poder usar tudo ao mesmo tempo. Mas quando eu instalo na máquina real dessa forma, não há condições, é um de cada vez, tá? Para variar aqui, né, sempre uma dica de filme, eu quero indicar esse filme para vocês aqui. É o melhor filme na área de informática que eu já vi. Ele conta a história desses dois jovens aqui, né? Bill Gates e Steve Jobs. Esse cara aqui fundou a empresa Apple, dona do iPhone, dona do iPod, dona dos computadores Apple. E esse aqui fundou a Microsoft. O que é que tem de bom demais nesse filme? É que ele conta a história inteira da microinformática, ou seja, quando a informática parou de ser aqueles computadores gigantes e começou a ser usado em casa, computadores que ficam na mesa. Então aqui ele vai contar não só a história da Microsoft e da Apple, como a história de toda a microcomputação. Então dá uma procurada aqui, eu botei 2 fotos porque é o seguinte, tem locadora que ele está com o nome Pirata da Informática e tem locadora que ele está com o nome Piratas do Vale do Silício. Não deixe de ver esse filme. Para finalizar, nossa tarefa. A tarefa dessa vez, ela é um pouco grande, é bem complexa, tá? Bem trabalhosa, mas para você aprender mesmo. Eu pedi na semana passada para você instalar o VirtualBox e deixar ele configurado, lembra? Pronto, agora a gente vai usar ele de fato. A primeira tarefa é instalar o Windows XP dentro do VirtualBox. Você vai ter o primeiro contato de como fazer a instalação. E lembrando, estou deixando também lá no portal um videozinho para você aprender a fazer isso aí. Se você se complicar, você vai aprender através do vídeo. A segunda tarefa é instalar um servidor de rede. Aí eu escolhi o Windows 2003 Server para você instalar. Aqui está um cliente, aqui está um servidor. E você pode deixar 2 máquinas virtuais uma ao lado da outra e fazer teste de rede entre elas. Bota um IP em uma, bota um número de IP em outra, começa a acessar, compartilha, dá ping, testa a conectividade, tá certo? E a terceira tarefa é para você aprender a particionar um HD e instalar 2 sistemas, ó, um XP e um 2003 na mesma máquina. Agora preste atenção aqui, ó. Aqui é uma máquina virtual, aqui é outra máquina virtual e aqui é outra máquina virtual. Você vai trabalhar com 3 máquinas virtuais, tá certo? Ao mesmo tempo. Se seu computador aí não aguentar abrir as 3 ao mesmo tempo, abre uma, faz exercício, fecha, abre outra, faz exercício, fecha, abre outra, faz exercício, fecha. O importante é que você entenda como funciona a virtualização e de tabela aí você está aprendendo a instalar o Windows, configurar, fazer particionamento e formatação. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, semana que vem a gente se vê.